Fala, nação atleticana! Muito boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas está começando o pré-jogo do nosso primeiro Atletiba do ano, né? As duas equipes estão confirmadas com o time principal. Está começando mais um pré-jogo do Pra Cima Cap, mais um de muitos que vai ser esse ano. Eu quero mandar um abraço para todos os inscritos, agradecer de coração, né, os inscritos que já estão, os novos inscritos. Muito obrigado. Continue, né, se inscrevendo. Você que está me vendo pela primeira vez ou está já acompanhando, cara, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa a notificação, porque esse ano a gente não para, a gente vai cobrir o Atlético Paranaense em todas as competições. Rapaziada, começou o primeiro Atletiba do ano. Aí o Atlético já tem mais ou menos uma base do time que vai jogar. Graças a Deus, Santos e Portija bidou, né? Tá tudo certo com documentação, então bem provável que eles vão jogar. Vai ser Santos, Benavides, Aguirre, Arthur Dias, Derek, Speed Mendonça, primeiro volante Filipinho, segundo volante Portija e Zapelli, e na frente ali vai ser o Julimar e Renan Peixoto. Porém, a gente pode ter a volta do Kevin Viveiros, pelo menos no segundo tempo. Ele está voltando de Colômbia, está passando por um problema familiar bem delicado, a gente entende. O clube está de parabéns de ter liberado ele, assunto de família. A gente sabe como é. Quem já passou por isso sabe como que é. Então o clube está certinho de se solidarizar com o atleta, entender esse momento. Né? Não, a gente sabe que o jogo do Coxa amanhã é um parâmetro de adversário de primeira divisão. O Coxa está na primeira divisão, então é um parâmetro. Então eu achei que o Atlético Paranaense fez certo de estar com o time principal no primeiro Atletiba. Aí depois continua colocando esse time, essa pesada do time alternativo. Qualquer coisa, se a molecada sentir alguma coisa, desce uns. Aí o Raul, o Luiz Fernando, vai atrapalhar mesmo, mas não tem importância. O problema é agora. A gente tem que ver o agora, e o agora é o Atletiba, rapaziada. Vamos falar bem a verdade? O Atlético tem que vencer. Já fazem 5 jogos que ou a gente empata ou a gente perde. Né? Ano passado, infelizmente, não teve jogo, né? No Couto Pereira, no primeiro turno lá do Paranaense, por causa daquela chuva que deu. Primeiro turno do Atlético aqui na Série B, a gente perdeu. E no segundo turno, a gente empatou. Então, a gente sabe que o Atletiba, a rivalidade, os dois times vindo com o principal. E eu acho que nós temos uma vantagem, eu vou falar quais são as vantagens. Primeiro, a gente manteve o nosso técnico. Segundo, a espinha dorsal do time é a mesma. Não perdemos ninguém. Melhoramos o nosso time com o Portija, né, o Jadson, eu acho que ele é melhor que muitos volantes aí que a gente tem no elenco, no atual elenco. E acredito que o Atlético ainda vai fazer contratações, então acredito que a gente já tem um estilo de jogo, jogadores que já se conhecem porque jogaram no passado. Então, a gente tem uma vantagem, porque o Coxa, os caras mandaram o técnico embora, estão remontando o time. O primeiro jogo dos caras foi no Maringá, campo ruim pra cacete, viagem, cansativo. Então o Atlético vai ter perna, tem que ter raça, tem que ter disposição, não dá para ir de pé mole nas divididas. Tem que ganhar na raça, na técnica, na vontade. Não estou aqui falando de guerra, de briga, de nada. Mas se os caras virem jogar se quiser vir na porrada, tem que ganhar na porrada. Porque a gente sabe que o time do Coxa, os caras gostam de confusão. Contra o Goiás, eles fizeram uma confusão. No Atletiba, a gente nem precisa falar no Paranaense. No final lá do Couto também, eles gostam de dar uma de machão. Inclusive o Seba. Então, não tô aqui, como que fala? Xingando ninguém, né? Mas se for preciso, porque a Arena da Baixada é a nossa casa, os caras têm que respeitar e acabou. Não tem ideia, amanhã poucas ideias. E não estou falando que não vou torcer para ter uma briga, mas se os caras inventar de ser machão, que eles encontram deles. Assim como o Thiago Heleno fez com o Mano. E vice-versa. Beleza, nação atleticana?
E rapaziada, amanhã é um jogo que vai ver o parâmetro da nação atlética, do time, né? Acredito que o Atlético vai trazer reforços, mas acho que com o time do Coxa e o time do Atlético a gente tem uma vantagem. Mas não adianta a gente ter só no papel. Tem que ter raça, tem que ter disposição, tem que ter vontade. Não dá para ir com o pé mole em dividida, tem que correr. E dar a minutagem que o nosso time precisa, porque o Campeonato Brasileiro está aí, né, gente? Daqui a 12 dias já começa com o Internacional. Então, tem que ter ritmo de jogo, tem ali a sua rivalidade, mas é um adversário padrão Série A. Então, eu achei importantíssimo demais o Atlético colocar a equipe principal contra o Coxa. Beleza? Rapaziada, vamos ver o que vai dar. Né? Esse é uma provável escalação. A gente precisa aí de alguns reforços, mas continuo dizendo que eu acho que com esse time dá pra gente vencer. A gente precisa vencer, rapaziada. São 5 jogos que a gente não vence dos caras. Né? Vamos lá, né, Atlético Paranaense? Vamos lá, né, jogadores? Vamos mostrar raça. Não vai dizer nada, mas a gente precisa, né, começar a temporada bem e começar ganhando os coxas é melhor ainda. Nação Atleticana, esse é mais um pré-jogo que a gente está fazendo aí. Vamos ver o que vai rolar. Vou estar lá na Arena da Baixada e depois eu venho para fazer o pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória nossa, independente, 1-0, 0-0, algo desse tipo. Gol de mão, porque amanhã não tem VAR, então vale qualquer coisa. Vamos ver como vai ser também a arbitragem, né? Por não ter VAR, o clima vai ser de guerra, né? Os jogadores vão deixar braço e que os jogadores tenham cabeça. Mas acredito que com os jogos aí, vindo os jogos, ambas equipes, se o Atlético fazer o primeiro ou o Coxa fazer o primeiro, final do jogo vai ser haja coração, porque os caras são folgados. E o Atlético também, se ganhar, eu acho que ele vai aprontar alguma coisa aí. Beleza? Nação Atleticana, tamo junto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. E se Deus quiser, amanhã, lá por umas 7 horas, eu venho para fazer o pré-jogo, dar as notas dos jogadores. E se Deus quiser, com uma vitória, que a gente precisa muito para começar a temporada bem, tirar a pressão tanto do elenco, tanto do Odair, e ver qual é a nossa deficiência para a gente trazer jogadores. Eu sei qual é a deficiência do time, mas amanhã vai ter um parâmetro e isso é importante. Nação Atleticana, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vem com o pós-jogo. Pra cima, cap sempre, atleticana até morrer, na boa, na ruim, contigo até o fim. Tamo junto, Nação Atleticana, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!